eu tive uma emenda rejeitada também, nesse projeto da LDO nas comissões. E tive uma emenda rejeitada que ela dizia exatamente aquilo que o secretário de Finanças veio aqui a essa casa dizer, que no exercício de 2015 não haverá aumento de alíquotas e aumento da carga tributária, seja de qualquer imposto ou taxa ou tributo cobrado no município. Para concretizar desde já o que o secretário está dizendo, nós fizemos uma emenda dizendo exatamente isso. Uma emenda ao artigo 7º, que trata do assunto. As possíveis revisões e atualizações da legislação tributária, caso sejam efetuadas, não poderão acarretar no aumento de alíquotas tributárias, bem como na adoção de índices de correção que superem as recomposições decorrentes da inflação acumulada no exercício anterior. Aí, alguém pode dizer para mim, não, mas a palavra do secretário basta. Para mim, a palavra do secretário não basta, de que não vai haver aumento da carga tributária. Meu, porque eu já tive a palavra do prefeito de que ele ia reduzir cargos de confiança em 20%. Ele aumentou de 750 para 855. Eu já tive a palavra na campanha do prefeito que ele ia reduzir os contratos terceirizados em 20%. E ele aumentou em até 300% alguns contratos terceirizados. Nós tivemos também a palavra do prefeito de que não haveria aumento da carga tributária quando ele era candidato. E aí o prefeito, no primeiro ano, aumenta o ITBI e muda as regras do ISS para poder cobrar mais imposto dos contribuintes. Então, só a palavra do secretário não basta, porque essa administração ela vive muito do eleitor esquecer o que foi prometido. E daqui 6 meses, quando termina o prazo para o encaminhamento dos projetos de lei de alteração da legislação tributária nessa casa, que é até o dia 1º de outubro, eles podem também mandar e falar que esqueceram ou que não tinham dito nada disso. Agora, a LDO é mais importante do que a lei orçamentária, porque a LDO define as diretrizes, as metas, os programas, o que deve ser feito, o que pode ser feito. É uma peça fundamental. Se na LDO não houvesse previsão da possibilidade do aumento de alíquota ou da revisão do mapa de valores, porque nós não estamos falando aqui só de elevar a alíquota, o prefeito pode encaminhar uma revisão parcial do mapa de valores. O secretário disse que talvez não mande. Quando nós falamos de mapa de valores, o secretário ainda ficou um pouco em dúvida. Então, gente, eu tenho um princípio, e esse princípio eu tenho defendido ele há 10 anos que eu estou aqui na Câmara. O contribuinte não aguenta mais a elevação da carga tributária. Eu me afastei da base do governo, porque eu acredito que um vereador que não se identifica com o governo, ele não pode ficar na base do governo. Infelizmente, eu não me identifico com esse governo que está aí, que eu ajudei a eleger. Porque foram sucessivos atos, desde o momento da posse, até o aumento da elevação da carga tributária, até a tentativa de fazer com que os requerimentos voltassem até a aprovação do plenário, não é? Os aumentos nas despesas ruins, que é o colesterol ruim, que são as despesas de custeio, a diminuição dos investimentos, como nós vimos aqui na sexta-feira, dito pelo secretário, o pior ano que a cidade investiu, nos últimos 10 milhões de reais de investimento em novas obras, em construção de creches, em construção de postos de saúde, enfim, criação de novos cargos, foram investidos 10 milhões de reais só no primeiro quadrimestre e foram criados aqui cargos numa proporção que vai dar uma despesa de 4 milhões no ano. Então, eu não consigo esconder a minha insatisfação. E mais uma insatisfação é essa a confiança entre os poderes, ela tem que ser provada a todo momento. A verdade naquilo que se diz
tem que sempre ser colocada à prova. E como a gente coloca a verdade à prova? Verificando se aquilo que foi dito foi realmente cumprido. Infelizmente, não toda essa administração, mas grande parte dessa administração, o que eles têm falado não tem correspondido com a verdade posteriormente. E a gente não pode avalizar esse tipo de coisa, porque isso vai contra a história de quem defendeu de outra maneira no passado, como eu, por exemplo. Nós tivemos programas aí, como a escola de tempo integral, construção de mais creches, a escola do servidor público, o Instituto de Planejamento, a informatização do centro de saúde, a reforma e ampliação de centros de saúde, que são metas da LDO do ano passado, nada disso foi cumprido. Aliás, se nós pegarmos o plano de metas da atual administração, que foi protocolado aqui nessa casa, aprovado aqui nessa casa, em abril do ano passado, os senhores vão ver que nada foi cumprido. Como é que nós podemos dar um voto de confiança para essa administração, se ela não cumpre o básico que ela promete? Mas vamos tirar da discussão o plano de metas. E eu não estou falando o plano de metas até o final do mandato. Eu estou falando o que eles prometeram até o ano de 2013, até o segundo semestre de 2014. Eles só não fizeram como sequer eles começaram a fazer. Tem casos aí que são emblemáticos. O pronto atendimento da Padre Anchieta. Desde o começo da administração, sabem que o projeto está parado. Até hoje não abriu a licitação para fazer um projeto do dinheiro que está depositado pelo governo federal. O Centro de Saúde de Souzas, o Centro de Saúde do Oziel. Se fala aqui só em grandes investimentos, investimento do BRT, no Parque do Asfalto, não foi liberado um tostão desse dinheiro ainda para a cidade de Campinas. Primeiro que o BRT não foi aprovado ainda. E segundo, o Parque do Asfalto, aquilo que foi aprovado, parcela daquilo que foi aprovado, não vai ter desembolso esse ano. Só vai poder ser desembolsada a primeira parcela o ano que vem. Porque para poder ser desembolsado o valor esse ano, tinha que já ter a ordem de serviço da obra emitida. Nem o projeto executivo nós temos ainda, só tem o projeto básico. Ou seja, é muita conversa para pouca ação. O que anda nessa administração são os pregões presenciais para contratação de serviço de terceiros, serviços grandes, serviços volumosos. Esses pregões andam. Os convênios para reformas de postos de saúde, de centro de saúde, de construção. Nós temos um déficit de 9 mil vagas em creche, de 8 a 9 mil vagas em creche. Essa casa aqui aprovou na LDO do ano passado o Bolsa Creche. Nós aprovamos na DLDO, aprovamos no plano plurianual o Bolsa Creche para o Executivo colocar em vigor. Nós estamos já no mês de junho. A Câmara abriu mão de 6 milhões do seu orçamento, nós estamos no mês de junho, e o prefeito não implantou o Bolsa Creche. Sancionou a lei, sancionou a emenda na lei de diretriz orçamentária, sancionou a emenda no orçamento, sancionou a emenda no plano plurianual. Como é que nós vamos acreditar numa administração dessa? Como é que nós vamos acreditar num prefeito desse? Então essa casa perdeu hoje uma grande oportunidade de fazer com que o contribuinte não sofra mais com o aumento da carga tributária, rejeitando essa emenda que fala exclusivamente que não pode haver aumento de imposto acima da inflação. Por quê? Porque a carga tributária na nossa cidade, ela é insuportável. Temos empresas indo embora daqui, temos empresas que não estão vindo mais, o custo Campinas é elevadíssimo, a burocracia na nossa cidade só piorou. Para se aprovar qualquer coisa em Campinas, está mais complicado ainda. E aí o que acontece? O serviço não retorna e nós aumentamos impostos. Agora, dá para confiar na palavra do secretário?
essa palavra, por favor, Thiago, o próximo inscrito, que é o vereador, se o vereador Thiago Ferrari puder me ceder mais 5 minutos, vereador, por favor. O próximo vereador inscrito é o vereador Dr. Thiago Ferrari. Questão de ordem, presidente. Pela Eu ordem. cedo mais 5 minutos, depois eu falo em 5 minutos. Dr. Arthur Rocha tem até 5 minutos. Obrigado, muito obrigado, vereador Thiago Ferrari. Como que nós podemos, então, confiar somente na palavra? Não tem como. O grau de investimento da nossa cidade é o menor de todas as cidades da região metropolitana de Campinas. Com uma arrecadação de 1.300 bilhões no primeiro quadrimestre, Campinas investiu em novas obras, em novos espaços, em novos equipamentos, em novas vias, em tudo que é obra, investiu 10 milhões. Isso significa em torno de 0,6% do orçamento. Tem cidades que investem 10%. Piracicaba chegou a investir 15% do orçamento em obras, que é a despesa boa, que é a despesa que expande serviço, é a despesa que faz com que o médico fique no centro de saúde, consiga fixar o médico no centro de saúde. Nós tivemos um médico de Cuba, vereador Sidão Santos, com todo respeito à ilha, mas nós tivemos um médico de Cuba que falou que não tinha a menor condição de trabalhar no centro, no posto de saúde de Doziel e do Monte Cristo, porque aquilo não era centro de saúde, aquilo não dava as menores condições. O que custa? Quanto custa construir um centro de saúde lá? 1,5 milhão? 2 milhões? Nem a licitação do projeto ainda começaram. Como é que nós vamos aprovar uma LDO com metas, estipulando programas, né? Estipulando... O ano passado, senhor presidente, senhores vereadores, aconteceu uma aberração também no final do ano. Se desapropriou em torno de 6 a 7 áreas, prédios do município de Campinas, ao custo de aproximadamente 60 milhões de reais. Se desapropriou um prédio no bairro do Cambuí, um prédio que está abandonado faz 8 anos, no bairro do Cambuí, um prédio de 5 andares, para fazer lá o centro de treinamento, de aperfeiçoamento dos professores municipais. Hoje esse centro está num prédio que é alugado por 20 mil reais pela administração. A administração foi lá e desapropriou um prédio por 12 milhões de reais, que vai precisar, para reformar, em torno de mais 3 milhões de reais, para colocar um centro de formação dos professores. 13 milhões de reais. A administração desapropriou também, ali na Barreto Leme, uma casa onde era o antigo Colégio Ateneu, que por sinal está tombada, vai precisar também de uma reforma severa, e a reforma nos bens onde são tombados, ela é bem mais cara, desapropriou aquele imóvel lá por 10 milhões de reais, para fazer uma extensão da Secretaria de Educação. E investe, paradoxalmente, investe no primeiro quadrimestre desse ano 10 milhões de reais. Desapropriou uma área da Gerdau também, lá na região do Jardim Amélia, Santa Amélia, desapropriou outras áreas. Agora, desapropriar um prédio no Cambuí, desapropriar um prédio na Barreto Leme por esse valor, e ainda vai ter mais a reforma, os prédios estão parados lá agora. Estão parados. Sequer abriram a porta ainda para entrar nos prédios. A qualidade da despesa pública na cidade de Campinas nunca foi tão ruim como está sendo agora. Nunca foi tão ruim. Um grau de investimento que qualquer cidade pequena, eu mostrei aqui, cidade como Piracicaba, que tem um orçamento que é 4 vezes menor do que Campinas, gastou 15 milhões em investimento no primeiro semestre, no primeiro quadrimestre. Outras cidades, Hortolândia, aqui do lado, gastou 20 milhões no primeiro quadrimestre, com um orçamento de 620 milhões de reais. Onde que nós vamos parar desse jeito? Para onde a cidade está indo? Era uma grande oportunidade que nós tínhamos de mostrar que ou a administração faz o dever de casa, quer melhorar a qualidade dos gastos, quer melhorar a qualidade das despesas,
mostrando que, se quer fazer com que haja eficiência na administração pública, ela tem que fazer a lição de casa, tem que fazer o dever de casa, e não empurrar para o contribuinte o custo de tudo isso. A arrecadação do município, do ano passado para esse ano, cresceu 9%. Obrigado, vereador. E os investimentos caíram 50%. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arthur Orsi. Tem 5 minutos.